da dívida pública deu alguma polémica, algumas reações e algumas exonerações. Vamos por partes. Leu, obviamente, o manifesto. O que é que acha do conteúdo do manifesto e a oportunidade dele nesta altura? Justamente, o manifesto foi o facto político da semana, não apenas pela variedade de pessoas que o subscreveram, mas também pela qualidade dessas pessoas e pelo que elas representam. E, como diz, ajudaria na nossa análise se separássemos duas áreas, ou duas perspectivas. Uma, o que é que diz o manifesto? O que é que propõem os signatários? E outra, o debate a seguir, as reações a seguir. O que é que propõe o manifesto, em primeiro lugar? O manifesto começa por constatar uma verdade muito incómoda para o governo, é certo, mas que não deixa de ser um facto. Os que assinaram o manifesto dizem, bom, acontece que aquilo que era o objetivo principal deste programa de ajustamento está longe de estar cumprido. Pelo contrário, o objetivo central, em nome do qual foram feitos os sacrifícios dos portugueses, os 3 anos de recessão, o aumento de desemprego, em vez de estarmos a convergir para controlar a dívida pública explodiu. Nestes 3 anos, eu já referi isso aqui, a dívida pública subiu mais do que subiu nos últimos 6. Quer dizer, sem uma recessão económica mundial, como a que tivemos entre 2008, 2009 e 2010, e num contexto de austeridade, a consequência desta austeridade não foi o controle da dívida, mas foi a subida da dívida. Repare, nós passámos de 94% para 129,7%. Já ouvi, aliás, alguns dizerem, isso acontece porque houve alterações no perímetro orçamental. Nada disso. Não, senhor. As regras orçamentais de registro da dívida em 2013 são iguais às de 2010. Ela foi revista, sim, em 2011, mas teve validade para 2010, já que, se não tivesse, não era 94. Por isso, a constatação principal destes signatários é esta. Aquilo que era o principal objetivo do governo, aquilo que era o principal objetivo do memorando de ajustamento, não foi cumprido. Pelo contrário, a dívida subiu mais do que no momento em que não havia austeridade. Isto é, a austeridade não resultou no controle da dívida, resultou na explosão da dívida. A solução é reestruturar, nesta altura, a dívida? É uma pergunta que muitos portugueses também fazem. Exatamente. O que é que propõem os signatários? Os signatários, depois de constatarem este facto, porque é um facto, dizem o seguinte, bom, isto não se resolve sem crescimento. Aliás, um dos signatários é muito curioso, um dos signatários, eu reparei em todos os nomes, naturalmente, é o Emanuel Santos, que foi secretário de Estado do meu governo, e que escreveu um livrinho há 1 ano e meio atrás, isto deve-lhe ter dado imenso gosto, este manifesto, e esse livrinho chamava-se Sem Crescimento não há consolidação orçamental. O que Também lá está a Manuela Ferreira Leite. Acha estranho ver estas pessoas com posições tão contrárias? Absolutamente surpreendente, muito revelador e muito positivo para o nosso país. Que gente com orientações e culturas políticas tão diversas se possa unir à volta de um diagnóstico. Isto é, a verdade é esta, a austeridade está a conduzir a mais dívida e não a menos dívida. E ao longo destes 3 anos o que nós podemos constatar são 3 anos de recessão económica, correu mal no crescimento económico, correu mal no desemprego, mas correu mal na dívida. Portanto, isto não é o caminho. Mas e não nos estejam a dizer... Se isso é assim, porquê é que surgiu agora? Acha estranho a coincidência de surgir quando estamos a chegar ao fim do período? O que eu acho é que agora temos os resultados. E, portanto, é preciso, digamos assim, ser muito fanático para não reconhecer os resultados. Estamos em 130%. E pior, é que em setembro, aí sim vai haver uma reavaliação do perímetro do cálculo, quer do déficit, quer da dívida. E a dívida vai subir ainda mais. E provavelmente, segundo o que li nos jornais, de acordo com os últimos estudos, cerca de 10%. Portanto, os signatários dizem, isto não vai lá sem crescimento. É preciso crescimento económico. Claro está, todos os signatários terão uma visão diversa e plural para uma agenda para o crescimento. Estou convencido disso. Mas numa coisa estão unidos. É nesta ideia. Nós não cresceremos. No meu ponto de vista, a palavra mágica para o crescimento e onde temos caído a pique é no investimento. E porque isso tem sido diabolizado pelo governo de uma forma absolutamente inacreditável. Mas esse é apenas o meu ponto de vista e não tenho tempo para desenvolver. Assinava esta petição? Teria assinado, certamente, porque estou de acordo com isso. Porque o que é que eles dizem? Dizem o seguinte... Nós não teremos recursos financeiros para aplicar no investimento ou em qualquer estratégia de crescimento económico com o peso do serviço desta dívida. E é por isso
que os signatários propõem o quê? Propõem três coisas. É preciso olhar de novo para os juros, olhar de novo para as amortizações e ter, à escala europeia, uma estratégia para a mutualização da dívida a partir dos 60%, mas sempre numa perspectiva europeia. E os signatários têm o cuidado, aliás, de deixar claro que isto não é uma solução apenas para Portugal, é uma solução para a Europa. Porque os signatários têm bem consciência do que esta política europeia está a provocar ao projeto europeu. Há as diferenças entre o Norte e o Sul, quem ganha com isto e quem está a perder com isto, e por isso o que propõe não é apenas uma solução portuguesa, mas uma solução europeia. Isto é o que diz o manifesto. Mas o facto de ser apresentado nesta altura, em sua opinião, não poderia levar a que os mercados reagissem com mais desconfiança numa altura que precisamos de ganhar essa confiança? João Adelino Faria, os mercados sabem muito bem como está a nossa dívida. Os mercados sabem muito bem, os estudos têm sido publicados pelo FMI, e nada disto que estas pessoas agora propõem é novo. Porque verdadeiramente o que nós podemos dizer é que é uma proposta muito moderada. É a moderação que resulta do compromisso relativamente a propostas de outros institutos e de outras personalidades por essa Europa fora. Agora, o problema é a reação a este manifesto. Veja bem, começamos com a reação do Governo e do Primeiro-Ministro. A ideia que me dá é que o Primeiro-Ministro reagiu a um outro manifesto que não é este. Porque o Primeiro-Ministro criticou aspectos do manifesto que não estão no manifesto. Isto é, o Primeiro-Ministro quis pôr uma marca neste manifesto. Isto é, o manifesto não pagamos. Ora, em nenhum sítio do manifesto se encontra uma proposta de haircut ou de redução do estoque da dívida, em nenhum ponto. Pelo contrário, eles tiveram o cuidado de explicar que isto deve ser feito numa perspectiva de negociação europeia. Precisamos é ter iniciativa, porque se não for Portugal a propô-la, ninguém, ou melhor, outros poderão propô-la. Mas nós temos essa obrigação para defender os interesses. Mas também disse claramente, não, de maneira nenhuma, faz sentido reestruturação nesta altura. Também para evitar o alegado perigo nos mercados. Quem é que disse? Bom, o Primeiro-Ministro referiu-se, o Primeiro-Ministro fez uma manipulação do manifesto. Porque o que está escrito no manifesto não tem nada a ver com o que ele criticou. Ele tentou criticar um outro manifesto. Provavelmente falou sem o ler antes. E depois, ao ter conhecimento dele, espero que tenha mudado de opinião. Porque, repare que há duas críticas ao manifesto. Uma diz, então, essa gente endoideceu, então estão a propor agora que não paguemos a dívida. É tentar denegrir o manifesto. O manifesto não diz isso. Mas há uma outra que diz, bem, se propõe alterações nos juros e nas amortizações, isso o Governo já está a fazer. Bom, ou uma coisa ou outra, entendam-se, mas as duas críticas é que não são válidas para o mesmo manifesto. Mas, para além da manipulação que houve na tentativa de colar estes signatários à ideia que são uns radicais irrealistas e até antipatriotas por terem, no momento deste, proposto qualquer corte na dívida, o que me pareceu absolutamente extraordinário foi a reação de muitos dos, como dizer, digamos assim, dos divulgadores, daqueles que são apoiantes da política do Governo e até alguns jornalistas, que têm todo o direito de acharem que o Governo está a governar bem e expressar isso nos seus editoriais. Agora, eu acho é que essas pessoas precisam de ser chamadas à atenção num ponto. É que é preciso respeitar a opinião dos outros. Eu fiquei absolutamente chocado com as expressões com as tentativas, não de responder à substância do manifesto, mas de responder, ou melhor, tentar denegrir as assinaturas e o caráter daqueles que se atreveram a fazer uma proposta pública para debate. E com franqueza, nós precisamos de um debate sério sobre esta matéria. E acha que... E não ajuda no debate sério. O que é que fica, depois disso tudo espremido, com o manifesto, com a polémica, ele adiantou alguma coisa, este manifesto? Sim, é que o manifesto... Muda alguma coisa? O manifesto veio... Porquê que o manifesto gerou todo este nervosismo, em particular no Governo? Porque este manifesto veio mostrar a fantasia e o irrealismo destas celebrações à volta. Isto correu tudo muito bem, está tudo a correr muito bem. Não, isto está tudo a correr muito mal. Porque a verdade é que chegamos ao fim e nós temos uma dívida superior, temos um desemprego superior e temos 3 anos de recessão. Ora bem, isto não pode estar a correr bem. Só quero lembrar uma peça que li no Jornal de Negócios que descrevia uma reunião que o Jornal de Negócios organizou no Hotel Ritz para discutir esta matéria, o pós-Troika, que se transformou numa discussão à volta do manifesto.
Então, diz o jornal que, em certa altura, o Primeiro-Ministro tratou as pessoas que assinaram o manifesto por essa gente. E diz o jornal Negócios que foi nessa altura que o RIT se levantou para aplaudir o Primeiro-Ministro. Ora bem, eu não acho que tenha sido uma tirada muito inspirada do Primeiro-Ministro, mas é preciso que todos os que estão ali percebam que Portugal não é o país do RITS. E as pessoas que estão no RITS têm todo o direito à sua opinião, mas é preciso também tratar com elegância, com respeito, a divergência e aqueles que discordam e que são tão patriotas quanto os outros. Vamos avançar, até porque depois temos pouco